Nós já discutimos o trabalho realizado por um gás, quando que o gás realiza trabalho, quanto que o gás sofre trabalho, identificamos isso inclusive sem fazer contas, mas agora nós vamos estudar um pouco sobre a energia interna do gás. Como que a gente resolve esse tipo de situação? Vamos lá. Muito bem, meus amigos, vamos direto ao que nos interessa aqui. Eu sou Guilherme e estamos tratando de termodinâmica, mais especificamente de trabalho e energia interna de um gás. Nessa aula de agora, nós vamos discutir a energia interna, definir o que é energia interna e ver como que a gente pode, de maneira rápida, identificar o que acontece com a energia interna de um gás, sem precisar fazer muita conta. Aliás, sem precisar fazer nenhuma linha de conta, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo que a gente precisa fazer é definir o que é a energia interna de um gás. Então, para os nossos fins, para o nosso propósito aqui, basta a gente entender que a energia interna é a soma de todas as energias das partículas, átomos e moléculas, né, que compõem um corpo. No nosso caso, o corpo que nós estamos estudando, na verdade, não é um objeto no estado sólido, e sim uma amostra gasosa. Então, se você pegar e somar a contribuição de todas as energias, de todas as partículas que formam um gás, a gente está falando de energia interna, certo? Muito bem, então a informação aqui mais importante para nós nesse momento é que a energia interna de um gás depende da sua temperatura. Então veja que a energia interna de um gás é função de sua temperatura. E mais ainda, nós vamos abordar isso do ponto de vista matemático um pouco mais adiante, mas num primeiro momento eu digo que a energia interna não só depende da temperatura, como ela depende diretamente da temperatura. Que quer dizer que se a temperatura aumenta, a energia interna vai aumentar, e se a temperatura diminui, a energia interna vai diminuir. Tá? Então, num primeiro momento, é extremamente importante que você entenda que a energia interna de um gás está diretamente ligada à sua temperatura. Então, quando você tem um gás, vamos pensar na variação dessa energia interna. O que significa a gente pensar na variação da energia interna? Significa a gente pensar no seguinte: você tem um gás, nós temos um gás que está num estado inicial, essa amostra gasosa está no estado inicial, e após sofrer uma transformação, ele vai para um estado final. Ou seja, ele tem um estado inicial onde ele tem uma pressão inicial P1, onde ele tem um volume inicial V1, onde ele tem uma temperatura inicial T1. Aqui que nos interessa, ó, temperatura inicial T1. E aí esse gás vai sofrer uma transformação. Não me interessa por enquanto qual transformação é essa. Estou preocupado apenas em saber que ele vai sofrer alteração de suas variáveis. Então aqui nesse meio de caminho ele passa por uma transformação. Vamos só lembrar, tá, gente, que o termo transformação, quando você está falando de termodinâmica, quer dizer que ou a pressão, ou o volume, ou a temperatura, o conjunto desses três dados aqui sofreu alteração de valor, tá? Isso aqui é uma transformação. Então, quando a gente tem um gás que está no estado inicial P1, V1, T1, após sofrer uma transformação, ele vai ter um novo estado, ele vai ter uma nova pressão, ele vai ter um novo volume, e ele vai ter uma nova temperatura, e é isso aqui que estamos interessados aqui agora. Ó. Então ele tinha uma temperatura T1, e ele foi para uma temperatura T2. Isso quer dizer, então, que do estado inicial para o estado final, houve uma variação na sua temperatura. Mas se houve uma variação na sua temperatura, houve também uma variação na sua energia interna. Então, o que a gente quer aqui de importante? O que merece destaque que você deve anotar aí no seu caderno nesse exato momento? A variação da energia interna de um gás. Então, veja, variação, mudança da energia interna de um gás depende de quem? Da variação de temperatura. Isso aqui é extremamente importante. Em linguagem matemática, para a gente começar a habituar a escrever isso aqui em linguagem matemática. A variação da energia interna. Energia interna a gente simboliza por um U maiúsculo, tá? É comum representar a energia interna por U maiúsculo. Então, a gente está falando de variação, a gente representa com um delta na frente, tá? Esse triângulozinho aqui, a letra grega maiúscula delta, que indica a variação da energia interna, ou seja, a mudança dela. Então, a variação da energia interna depende da variação de
temperatura, ou seja, o ΔU vai depender do ΔT, da variação de temperatura. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. É aqui que é a chave do que eu falei de resolver o problema sem fazer linha de conta. Tá? Você olha para a variação de temperatura e consegue falar sobre a energia interna. Essa aqui é a ideia. Então, chamando bastante atenção aqui, a variação de energia interna de um gás depende da sua variação de temperatura. E a gente pode anotar o seguinte, e isso aqui, mais uma vez, você vai anotar. Isso é extremamente importante, reforçando aqui o pedido. Utilize cores, utilize canetinhas coloridas, utilize marca-texto, utilize o que você achar conveniente, mas dê destaque para essa informação, é muito importante. Então, primeira informação importante. Se a variação de energia interna depende diretamente da variação de temperatura, então a conclusão que a gente tira aqui, se o gás aquece, se a amostra gasosa está aquecendo, isso quer dizer que a temperatura do gás está aumentando. E se a temperatura do gás está aumentando, isso quer dizer que o ΔU, que é a variação da energia interna, ela é positiva. Deixa eu fazer aqui. Ela é positiva. O que significa um ΔU positivo? Vou mudar essa cor aqui, né? ΔU positivo quer dizer que a energia interna também aumenta. Então você vai anotar aqui a energia interna também aumenta. Repetindo e reforçando. O gás aqueceu, temperatura aumentou. O que isso quer dizer? ΔU positivo. O que isso quer dizer? Energia interna também aumenta. Se a gente tiver a situação inversa, se o gás resfriar, quer dizer que ele está diminuindo de temperatura. Tá? Resfriamento do gás quer dizer que ele está diminuindo a sua temperatura. Se ele está diminuindo a sua temperatura, a gente espera que aconteça o inverso disso aqui. Então, o ΔU, ao invés de ser positivo, o ΔU vai ser negativo. ΔU vai ser negativo. E o que significa um ΔU negativo? E aí você vai complementar aí nas suas anotações, você vai dizer que a energia interna também vai diminuir. Então você vai dizer que a sua energia interna também diminui. E ainda tem um terceiro caso que às vezes a gente não pensa, a gente não lembra na verdade, né? Qual que é o terceiro caso? Ora, vimos que dentre as transformações gasosas, uma delas em particular, diz que a temperatura inicial é exatamente igual à temperatura final. Ou seja, a temperatura é um caso, esse é um caso, essa transformação particular é um caso, que a temperatura não se altera, que a temperatura é constante. Só para reforçar, essa transformação é a isotérmica. E se a temperatura não altera, se o gás não altera seu estado, a temperatura é exatamente constante, o ΔU vai ser exatamente igual, a zero. ΔU é igual a zero, ou seja, a energia interna também, e aí você vai completar nas suas anotações, a energia interna vai ser exatamente a mesma ao final do processo. A energia interna não altera, tá certo? Então, essas são as avaliações, essa é a análise que nos interessa nesse momento que a gente está falando de energia interna, mais especificamente variação de energia interna de um gás, dado a variação da temperatura. Então, num primeiro momento, que é o que nos interessa aqui agora, para saber se a energia interna aumenta ou diminui, você vai olhar para a temperatura. Tá? Olha para a temperatura. Se a temperatura aumentou, a energia interna aumentou. Se a temperatura diminuiu, a energia interna diminuiu. E se a temperatura permaneceu constante, a energia interna não sofreu alteração de valor. Tá certo? Então, chamando a atenção aqui para um detalhe importante que daqui a pouco, o próximo item que a gente vai abordar vai ser exatamente sobre a primeira lei da termodinâmica. E na primeira lei da termodinâmica a gente vai estar falando de calor, energia térmica em trânsito entre dois corpos que têm temperaturas diferentes. A gente vai falar de trabalho. O gás a gente já viu que pode realizar trabalho ou sofrer trabalho, né?
dada a sua vizinhança. E a gente tem a energia interna, que é esse carinha que a gente está falando aqui agora. Então, veja, já falamos do trabalho. E já vimos que em alguns casos o trabalho pode ser zero. Acabamos de falar da energia interna. Já vimos quando que a energia interna aumenta, quando a energia interna diminui e quando ela pode ser zero. Então, na próxima aula nós vamos falar a respeito de calor, trabalho e energia interna, tudo isso junto, tudo isso no mesmo contexto. Então, por isso que é interessante, por isso que é importante a gente ter em mente qual que é o comportamento dessas grandezas. Trabalho, calor e energia nas situações que a gente está trabalhando com os gases. Beleza? Eu quero deixar um último exercício aqui para você, um exercício que você pode fazer agora. Aproveita agora que você está já com seu caderno aberto aí e escreva 3 ou 4 frases com as suas palavras explicando do seu jeito aquilo que você achou mais interessante, aquilo que mais te marcou, aquela informação que mais te chamou a atenção de tudo aquilo que a gente discutiu. Pode ser um exemplo que eu utilizei, pode ser um exemplo que você pensou enquanto a gente estava falando aqui, pode ser uma expressão matemática, pode ser uma frase, não importa. Escreva no seu caderno e deixe registrado isso agora, nesse exato momento. Beleza? Não deixe de fazer isso. Então é isso, eu espero tê-los ajudado. Um forte abraço e cuide-se bem.